Me apresentar primeiramente, meu nome é Lucas, e eu, juntamente com o Edmilson, a gente vai fazer o treinamento de hoje, ok? Aí, Didi, já pode colocar na tela do SEI, que a gente vai tentar passar um pouquinho das novidades, viu, gente? A gente vai fazer outros treinamentos, isso é ao longo das próximas semanas, a gente vai fazer vários treinamentos para os usuários, então, se você tiver alguma dúvida, você pode participar na semana que vem também, pode ficar tranquilo. A intenção hoje é a gente apresentar as melhorias. Eu acho que todo mundo aqui já está bem acostumado com o SEI, né? Então, o que mudou? O que fazer, né? Quais as novidades? Beleza? Antes da gente iniciar a navegar pelo sistema, eu queria passar alguns recadinhos para vocês. O primeiro é que a gente vai fazer a data da migração do SEI. A gente vai fazer essa migração do SEI no feriado de Corpus Christi, que se inicia no dia 8. Então, no dia 8 de junho, nós faremos essa transição. A gente precisou de 4 dias, né? Porque o SEI ele tem muito, a base de dados do SEI está muito grande, então a gente precisou de 4 dias para fazer essa migração. E um pedido para todos vocês para facilitar a vida de todos, né? Primeira coisa, o SEI vai vir com todos os dados que ele tem hoje, ok? Então, a partir do momento que fizer a migração, no dia 12, quando vocês já estiverem familiarizados com essa carinha do SEI, vocês vão ter acesso aos mesmos processos, aos mesmos blocos de assinatura, todas as anotações, então não muda nada, não se perde nada. Mas eu sei tem uma questão. A busca do SEI, o SEI precisa de indexar todos os dados. Essa indexação é como se fosse um mapa de busca. E essa indexação, como a base do SEI é muito grande, então ela vai ser feita aos poucos, ok? O que isso significa? Que você não vai conseguir mais achar os processos pela busca, né? Aí, Didi, vai lá na busca para o pessoal entender o que eu estou falando, por favor. Você vai conseguir achar na busca, só que essa indexação vai demorar algum tempo para ser feita, porque a base do SEI é enorme. Então, para prevenir nesse momento de transição, a gente recomenda que vocês salvem os processos mais importantes. Como assim são os processos mais importantes? Anotem os números dos processos mais importantes que vocês vão ter que acessar. A gente vai tentar adiantar ao máximo essa indexação, mas realmente ela tem que ser feita depois dessa migração, e ela demora um tempo, porque a base do SEI é enorme. Você não vai perder os processos, de forma a facilitar a sua busca, a gente recomenda que você salve no acompanhamento especial. Ou então, anote o número do processo em uma tabela de Excel. Por quê? Com o número do processo, você vai conseguir achar esse processo. Ok? A gente vai tentar indexar os processos dos últimos meses já no dia 12, sabe? Mas aí os outros, os processos mais antigos podem demorar um pouquinho. Ok? Então, orientação para o usuário. Nessas próximas semanas, vamos salvar o número dos processos. Beleza? Esse é o primeiro recado. O segundo recado para todos os usuários é a gente tentar evitar o uso de bloco interno, né? Então, se você coloca as coisas no bloco interno, a gente recomenda que coloque no acompanhamento especial, sabe? Porque o bloco interno, a gente verificou que ao carregar o sistema, ele traz todos os blocos internos, isso prejudica o desempenho do sistema. Então, é um recadinho que todo mundo precisa de salvar os processos e arquivar os processos, ok? Ao invés de usar o bloco interno, tente usar o acompanhamento especial. Então, esse é o recado, que aí a sua unidade, às vezes, ela apresenta uma lentidão,
e pode ser por causa do bloco interno. Muitos processos no bloco interno causam a lentidão. Então, esses dois recadinhos, anotem os processos mais importantes que vocês vão precisar nas primeiras semanas, né? Evitem o bloco interno e a migração vai ser no Corpus Christi, ok? Vou passar a palavra agora para o Edmilson, conhecido também como Didi, né? Para a gente conhecer um pouco mais as novidades do SEI. Fique à vontade, Edmilson. Bom dia, pessoal. Todo mundo bem? Ai, que bonito. Bom dia. Pegando o gancho da fala do Lucas, incrementando um pouquinho na questão das apresentações, eu vi que algumas pessoas não conseguiram, né, ter acesso à nossa live de hoje, tá? Não precisam preocupar que a gente vai estar fazendo novas lives até a migração do sistema, tá? Toda semana a gente vai soltar uma novidade, vai ter gravação também, tá? Então, assim, quem perdeu não precisa preocupar que a gente vai estar fazendo novas lives, tá ok? Eu vou apresentar para vocês Gente, o microfone está aberto. aí eu vou pedir só a gentileza de fecharem o microfone, fecharem as câmeras, eu vou fechar a minha também para a gente ter uma apresentação mais efetiva, tá bom? Bom dia para vocês e vamos que vamos. Então, pessoal, primeiro momento a gente está aqui no nosso controle de processo, que é a página principal do sistema. Essa é a página que todo mundo já tem a carinha, só que teve uma nova carinha. Vamos dizer que o SEI passou por uma harmonização facial. Então, a gente tem aqui uma nova interface do SEI, tá? Mais amigável, e eu vou passar aqui com o menu que teve umas melhorias muito bacanas para a gente aqui, né? O menu hoje a gente tem ele em ordem alfabética para facilitar a nossa consulta, né? Nosso bloco interno, bloco de reunião, acompanhamento especial e por aí vai, né? E ele é bom, e a novidade também é que ele é pesquisável. Eu posso realizar pesquisa de alguma ação que eu precisar aqui. Vamos supor que eu quero lá bloco, ele traz para mim os blocos. Então eu consigo pesquisar hoje, então, no menu, no meu campo menu, o bloco que eu quero, beleza? Esse é a parte do menu. Aí, Edmilson, tem como eu expandir a minha tela? Tem, pessoal. A gente clica aqui no ícone menu, ele expande a tela, ele amplia, né? Deixa com uma visão mais macro de todos os processos, onde a gente pode visualizar a organização dos nossos processos, tá? Então, a gente tem aqui alguns ícones novos, algumas carinhas novas que surgiram e a melhoria de alguns que já existiam, tá? Eu vou passar por cada um deles para a gente ir se familiarizando com essa nova interface. Então, pessoal, só relembrando um pouquinho, não mudou nada, mudou a carinha do sistema, da interface dele, mas todas as ações são as mesmas, tá? Iniciar processo, incluir documento, tudo isso da mesma forma a gente consegue fazer, tá? A gente teve um novo ícone aqui no controle de processo que eu consigo hoje visualizar os processos por tipo, tá? Quando eu quiser, por exemplo, ver por tipo de processo, eu clico aqui, ele traz para mim todos os processos da unidade por tipo, e aqui eu consigo visualizar, por exemplo, como que está o andamento desse processo? Tem algum marcador? Tem algum comentário nesse processo? Eu consigo visualizar tudo aqui nesse ver por tipo de processo, tá? Então, assim, facilitou muito para a nossa organização e até mesmo do nosso controle, né? Para a gente ter uma gestão documental mais efetiva, beleza? Então, a parte do controle foi essa, juntamente com a parte do menu, e eu vou passar para vocês uma parte que veio muito legalzinha, que é o acompanhamento especial, que é o que a gente tem mais frisado nesse decorrer dos tempos, né? Que é o nosso acompanhamento especial. Clicar aqui no menu. Então, aqui, pessoal, o acompanhamento especial, ele veio com uma novidade muito bacana, tá? Por exemplo, antigamente a gente fazia dessa seguinte forma, a gente clicava no processo e para eu enviar esse processo e não perder as informações, né, desse processo que eu preciso ter o controle, né, antigamente a gente vinha, clicava aqui no olhinho e escolhia um grupo aqui, ou então a gente criava um novo grupo. Hoje a gente o nome do acompanhamento especial. Hoje a gente consegue fazer por grupo, eu consigo colocar vários processos em um grupo, tá? Como que eu faço isso? Vou cancelar aqui para vocês entenderem melhor. Então, olha só.
Eu tenho aqui, vou colocar todos os processos, deixa eu voltar aqui. Hoje eu consigo colocar, eu criar um grupo de um ou mais processos nesse acompanhamento especial, tá, pessoal? Eu clico aqui, vou selecionar alguns processos que eu quero acompanhar, venho aqui no ícone acompanhamento especial, tá? E a novidade é o seguinte, deixa eu voltar aqui. Vou selecionar aqui, vou vir aqui, e a novidade é o seguinte, tá vendo esse maisinho aqui? Eu consigo aqui criar o meu grupo de acompanhamento especial, tá? Vou colocar aqui capacitação SEI 4.0. Beleza, salvei aqui, tá? Esse campo observação, pessoal, ele não é obrigatório, ele é opcional. Caso alguém queira inserir uma observação do grupo, pode inserir essa observação também, tá? Beleza. Criei aqui, então, o meu grupo, treinamento, e vou salvar, beleza? Aí, quando eu salvo, eu vou aqui em acompanhamento especial, eu venho aqui, eu consigo também visualizar todos os grupos, tá? Eu consigo ver um panorama ampliado de todos os processos, todos os grupos, tá? E eu seleciono aqui também o grupo que eu criei, capacitação SEI 4.0. Clico nele aqui e eu tenho aqui os meus grupos criados, tá? Número do processo, o usuário que criou, a data que foi criado, o nome do grupo e a observação desse grupo de acompanhamento especial. Edmilson, eu preciso alterar o acompanhamento. Há possibilidade disso? Tem a possibilidade disso, eu consigo fazer essa alteração. Eu clico aqui, altero tiro esse processo e quero colocar ele em outro grupo, tá? Isso é para quando a gente inclui um processo no grupo errado, a gente consegue fazer essa alteração. A gente clica nesse botão editar e escolhe o grupo correto e seleciona ele. Vamos supor que eu vou colocar esse nesse Edmilson Oliveira teste. Clique em salvar, já existe, então tá. Mas tem a possibilidade de fazer, tá? Só porque já existe. Mas deixa eu criar um novo aqui. Vamos ver se tem esse aqui. Ah, bom. Esse já deu, tá? Então, eu consigo mover o meu processo para um novo grupo, tá? Ah, eu errei, incluí o processo no grupo errado. Tem como editar? Eu consigo editar, beleza? Então tá, esse é o acompanhamento especial, tá? Essa novidade que veio para a gente, beleza? O Edmilson, você trocou a compartilhamento de tela. Compartilha de novo, Edmilson. Acho que a Cláudia... Ah, tá, peraí. Apareceu? Ainda não. Continua o compartilhamento da Cláudia. Tá, peraí. Deu. Apareceu. Voltou? Então tá. Voltou. Então aqui é o menu, tá? Desculpa, acompanhamento especial, beleza? Então tá. A próxima novidade que a gente acha que, né, ficou bastante interessante, eu vou comentar dele aqui, por exemplo, às vezes a gente trabalha num processo e a gente quer ter um controle do prazo desse processo, né? Então, como que a gente consegue controlar os nossos processos, tá? A gente faz o seguinte, vamos supor que eu vou encaminhar esse processo e eu quero controlar o prazo desse processo, tá? Como que eu faço isso? Eu seleciono o meu processo e eu venho aqui nesse íconezinho aqui, esse reloginho verde, que chama controle de prazo, tá? Aí eu clico no controle de prazo do processo, aí eu posso especificar o prazo que eu quero para aquele processo. Pode ser data certa, prazos em dias, tá? Vamos supor que eu quero colocar uma data certa. Aí eu tenho um calendáriozinho, vamos supor, vou encaminhar esse processo hoje, eu vou dar, por exemplo, até amanhã para essa pessoa resolver a demanda que eu estou solicitando. Então, eu clico aqui, tá? E salvo, beleza? Então, olha só para vocês verem. Quando eu salvo aqui, ele já traz aqui para mim, tá?
Ele mostra o usuário que criou aquele prazo, a data que ele incluiu do prazo para aquela pessoa, ela tem um dia, tá vendo? Tem a data e o dia do prazo, tá? Então, ele traz todo bonitinho esse controle para a gente, viu? E uma coisa legal também, vamos supor... gente, isso é bem bacana do controle de prazo, porque você vai ter uma ferramenta de gestão, né? Muitas vezes você não consegue falar o que é prioridade para a pessoa, então essa novidade é bem bacana, né? Então você vai ter todo esse instrumento de gestão, ok? E você tem um painel também à esquerda no controle de prazos que fala Todos os processos que tem isso. o prazo. Em cima do controle de processos ali, Edmilson. Aí você consegue ver, né, todos os prazos que estão expirados. Então, isso é bem interessante para a gestão, pessoal. Isso. Aí os processos que estão, que o tempo expirou, eles vêm assim, marcados nessa cor rosa, sabe? Então a gente consegue identificar que esses já estouraram o prazo. E os que não estão é porque eles ainda estão em prazo de ser resolvido, tá? Então esse é o controle de prazo que a gente consegue fazer uma gestão de todos os processos da nossa unidade, tá? Um outro ponto também que a gente vai frisar um pouquinho é o bloco de assinatura, pessoal. O bloco de assinatura ele veio com uma funcionalidade muito bacana também, e eu vou mostrar para vocês, tá? Anteriormente, a gente criava um documento, né, e queria, por exemplo, inserir aquele documento no bloco, e a gente marcava o documento, incluir em bloco, e depois ir para o bloco para poder disponibilizar aquele processo. Hoje, isso não acontece mais, tá? A gente já seleciona o nosso documento, a gente clica aqui, o documento que eu quero disponibilizar em bloco, venho aqui nesse blocozinho aqui, nesse sinalzinho de mais, clico aqui, tá? Eu tenho aqui o bloco de assinatura. Se eu quiser já inserir o documento em um bloco já existente, eu seleciono aqui o bloco que eu quero inserir, tá? Até criei um aqui, deixa eu achar ele. Esse aqui, ó, esse teste, tá? E aqui, tá vendo? Ele está selecionado. Antigamente a gente vinha aqui incluir e ir para o bloco. Hoje não mais. Ele está selecionado, eu já posso incluir e disponibilizar de uma vez, tá? Com um único clique eu já faço as ações que a gente fazia, tá? Então eu clico aqui, incluir e disponibilizar. Beleza? Incluir e disponibilizar, o documento já está no bloco. Beleza? Uma outra coisa também... Ah, Edmilson, mas eu tenho só essa opção de, por exemplo, de utilizar um bloco já existente? Não, pessoal. Continua a mesma coisa. Eu venho aqui, novo bloco, coloco a descrição no meu bloco. E a unidade para a qual eu vou disponibilizar. Tá? Tá aqui bonitinho, salvo aqui. Tá aqui o meu bloco criado, tá? A mesma ideia, selecionada aqui, vou disponibilizar para esse bloco, incluir e disponibilizar, tá? Eu não preciso mais clicar em incluir, que é aquela ação que a gente fazia, e ir lá para o bloco, tá? Eu já posso incluir e disponibilizar e ir para o bloco de assinatura para eu ver como que ficou a disponibilização, né, do bloco de assinatura, tá? E nessa novidade aqui também a gente consegue visualizar o número do bloco, a sinalização, tá? Não prioritário, não revisado, sem comentário. Por quê? Porque hoje a gente pode inserir esses comentários no nosso acompanhamento também do bloco de assinatura, tá? Aí tá aqui o bloco normal, bonitinho, tá aqui a canetinha para eu assinar. Ah, Edmilson, eu não preciso mais desses blocos. É a mesma coisa, pessoal. Aqui eu tô aqui disponibilizar esse bloco, tá? Disponibilizei o bloco. É a mesma ação, tá? Vamos supor que tem lá 3 dias que o documento está lá para assinar, a pessoa não assinou. É a mesma coisinha. Eu volto aqui, cancelo a disponibilização e tenho o documento no bloco para eu poder dar sequência, tá? Lembrando sempre, o bloco não é
da unidade que vocês vão disponibilizar. O bloco é de onde foi criado, é da unidade que o criou. Daquele CPF que criou aquele bloco, ele é o responsável daquele bloco, pela gestão do bloco de assinatura dele. Beleza, pessoal? Uma outra coisa também, um outro ponto que ficou bem bacana, para a gente visualizar todas as nossas ações, dos nossos processos, para a gente ter uma visualização bem ampla, a gente tem uma funcionalidade que ela chama painel de controle. É onde que eu tenho toda a visão do meu processo, todo o panorama desse meu processo, tá? Eu venho aqui e vou pegar aqui o painel de controle. Que é aqui, ó. Eu clico aqui em painel de controle. Tá carregando. Aí, beleza. Aí ele carregou aqui para mim. Esse é o painel de controle, tá? Ele traz o quantitativo de processos abertos, recebidos, gerados, sem acompanhamento e os não visualizados. E ele traz também os processos onde o documento foi incluído ou assinado após a última visualização da unidade. Ele traz todas essas informações para a gente. O controle de prazo, ele vem aqui também destacando, tá? Aí aqui ele aponta que tem um processo que está em andamento ainda, e aqui fala que o processo com controle de prazo do documento ele já foi incluído e assinado. Aqui ele aponta os processos que estão em atraso e os processos que foram concluídos, tá? E aqui a gente tem os retornos programados também, quando a gente insere uma ação de retorno daquele processo. Ele aponta também para a gente o que está atrasado, o que foi retornado, processos para devolver, tá, em andamento, ele sinaliza tudo aqui para a gente. Bloco de assinatura também, ele traz essa visualização ampla, a gente não precisa ficar entrando lá no blocozinho para ver se aquele processo, como que está o andamento dele, se foi assinado, como é que está a sequência dele. Ele já tem tudo aqui apontando para a gente o que não está assinado, o documento o quantitativo de documento disponibilizado, que foi recebido, gerado, disponibilizado e retornados, tá? Então ele traz tudo aqui para a gente. Eu coloquei lá 20 documentos, retornaram para mim somente 13. Então, eu tenho esse controle também, tá? E aqui eu tenho os grupos de blocos de assinatura, que foram os grupos que eu consigo criar também, tá? Processos abertos por tipos, ele traz o tipo do processo, o quantitativo dos processos, e aqui ele traz os processos com andamento que foi concluído ou assinado para a gente aqui nesse painel de controle. Ou seja, foi um ganho gigantesco para a gente ter uma gestão bem efetiva de nossos processos, para a gente ter um controle mais amplo de todos os processos na nossa unidade, tá? E aqui ele traz também os processos que tem os marcadores, tá? O quantitativo deles, e ele traz destacando cada um das cores e a rotulação que cada um de vocês julgam ser interessante para aquela cor daquele processo, tá? Urgente, urgentíssimo, e vai da logística de cada unidade mesmo. E aqui as atribuições dos processos para quais usuários foram atribuídos, tá? Aí ele fala o quantitativo de processo que foi atribuído para tal usuário. Aí ele traz aqui falando que o processo foi concluído ou assinado. Aí aqui nenhum foi concluído, nem foi assinado, esse aqui foi concluído. Então a gente tem essa gestão, sabe? A gente consegue visualizar o controle do nosso processo nesse painel, tá? Nesse, vamos chamar de panorama. E aqui os acompanhamentos especiais que a gente tem, ele traz para a gente também os processos que estão sendo acompanhados, que foram inseridos em cada grupo, tá? Ele menciona aqui cada grupo e os processos que estão vinculados nesse grupo, tá? Então, assim, é um ganho gigantesco para a nossa rotina de trabalho do dia a dia, tá? Uma coisa que ficou legal também, que a gente teve algumas sugestões, né? E essas sugestões, elas foram atendidas. Hoje a gente tem novos marcadores, mais quantitativos deles, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu selecionar um aqui.
Eu posso hoje inserir, e eu tenho essa gama de marcadores aqui, pessoal, tá? Eu posso, vamos colocar esse aqui de atenção, coloco um textinho e vou salvar, tá? E uma funcionalidade também. Ah, Edmilson, eu preciso remover o marcador do processo. Vocês lembram que antigamente a gente não conseguia remover os marcadores? Hoje a gente consegue, tá? A gente dá um duplo clique nele, eu venho aqui, removo esse marcador, ou eu altero o texto do marcador, tá? Basta a gente dar um duplo clique no marcador, a gente consegue remover o marcador daquele processo. Beleza, pessoal? Eu acho que eu passei por tudo. Se eu tiver ficou faltando alguma coisa, Lucas, se quiser comentar. Ô, Didi, eu estou aqui nas respostas aqui. Ai, ai. Vamos ver aqui, ó. Eu acho que é interessante passar um pouquinho os novos filtros também, né? Que tá vendo? Aí você consegue ver por tipo de processo também, se você tem essa dinâmica de tipo de processo. Então, você vê, por exemplo, se chegou 20 processos para vocês, né, desse tipo, pode ficar aí. Você consegue acessar, né, esses tipos de processos, né, e clicar de acordo com a prioridade, ok? Você pode também combinar esse filtro com os marcadores. Eu acho que é interessante também colocar esse, né? Então, você pode fazer essa combinação, ok? E eu acho que agora a gente pode abrir para as perguntas, né? Eu acho que o pessoal já fez algumas perguntas. Vamos tentar ir respondendo essas perguntas aqui. Eu fui respondendo no chat, ok? O quantitativo de processos abertos no continuará com o limite de 100? Sim. Então, a gente, na verdade, é uma recomendação, sabe, gente? Então, vou repetir também um recado que pediram para repetir, sobre o acompanhamento, o bloco interno. O que acontece, gente? O bloco interno, a gente identificou que muitos processos no bloco interno são danosos ao sistema. Então, a partir do momento que você coloca 1.000, 10.000 processos no bloco interno, esse bloco interno ele é bem prejudicial. Ao logar, ele torna o sistema, a unidade mais lenta e prejudica o andamento do sistema, porque ele carrega todos os blocos internos. E a gente sabe que quando a gente usa como arquivamento essa funcionalidade, aí o que acontece? A gente vai colocando indefinidamente. Então, são duas coisas que a gente recomenda. Não deixar mais do que 100 processos abertos na unidade, porque quando o usuário ele loga, carrega todos os processos abertos e todos os blocos abertos. Ok? Então, o limite que a gente recomenda. Não é um limite do sistema, mas a gente recomenda que seja 100. A questão do controle de prazo foi retirado do marcador e ganhou seu próprio ícone, né? A gente sabe que muitas funcionalidades já existiam com o SEI++ e o SEI Pro. Então, o que acontece? Agora elas são nativas do sistema. Esse próprio controle de prazos, ele já existia com o SEI Pro, né? Então, o controle de prazo, gente, é importante eu ver algumas perguntas aqui, a gente ressaltar que ele é interno ao sistema. Interno, ok? Então, quando você manda para outra unidade, esse prazo não vai. Então, é uma ferramenta de gestão para gerenciamento interno de quem distribui os processos da equipe. Ok? Ô, Lucas. Oi, gente. Vamos tentar fazer pelo chat, que eu acho que tem 800 perguntas. Então, eu vou tentar me guiar pelo chat, viu, gente? Rapidinho, do acompanhamento especial, né? O acompanhamento especial, a grande novidade, gente, é que ele tem agora grupos de acompanhamento especial. Ô, Didi, você pode projetar? Deixa eu ver se eu entro aqui, eu dou uma projetada aqui.
Pode Ok, pôr. gente? Já projetei. Aqui, o acompanhamento especial, ele tem grupos de acompanhamento especial. O que significa? Quando a gente colocava no acompanhamento especial, às vezes a gente poderia ficar perdido, sabe? Então, agora você vai conseguir, né, organizar os seus grupos, alterar os seus grupos aqui, ó. Então, você vai colocando de acordo com, né, você pode utilizar isso efetivamente como arquivamento. Então, isso facilita bastante. Esta mesma lógica foi aplicada para o bloco de assinatura. Também é possível fazer grupos de blocos de assinatura para você organizar melhor os seus processos, sabe? E também com sinalizações, que antes o pessoal utilizava muita nota para fazer isso, né? Prioritário, você clica aqui e aí você colocou um documento para a secretária assinar, né? Para o secretário, então você já pode indicar que é prioritário, né? Então, essa lógica de grupos facilita a organização, ok? Então, ela foi feita basicamente para essa novidade. Aqui essa ampulheta vermelha na frente do número do processo, se eu não me engano, é o prazo, né? Aqui... Isso aí é o prazo esperado. Não, aguardando o retorno. Aguardando o retorno, né? que é o programado. Isso. É o retorno programado, essa ampulheta, né? Vamos para outra pergunta. O bloco de assinatura agora pode ser disponibilizado para o CPF do servidor? Não, isso não muda, viu, gente? Então, continua o bloco disponibilizado para a unidade, né? O SEI++ vai continuar disponível, né? O SEI++ e o SEI Pro, eles têm compatibilidade com o novo SEI. Muitos blocos internos. Estou em dúvida de como eliminá-los, perdi um pouco da explicação. Então, gente, a questão acho que o primeiro ponto é a gente tentar não utilizar ele para não crescer indefinidamente, sabe? Então, a gente tentar não utilizar esse, porque é infinito, né? O SEI, ele vai ser usado, vai continuar. Se a gente usar ele como arquivamento, ele vai continuar prejudicando o sistema. E depois é tentar migrar aos poucos para o acompanhamento especial. Ok? Consegue mandar para o IPSANG o treinamento, caso tenha sido gravado, a gente está gravando. Né? O C++ vai continuar assim. Para inserir o processo do bloco interno, tirar todos os do bloco interno primeiro e retornar para a página inicial. Os processos que estão no bloco interno, inserir no acompanhamento especial, é necessário tirar todos do bloco interno primeiro e retornar para a página inicial. Você coloca primeiro no acompanhamento especial, né, para você não perder esses números. E depois você tira do bloco interno. Tá. Esclarece novamente o sumiço temporário dos processos. Em pesquisa. Pode sumir provisoriamente os que estão abertos em nossa unidade. Então, gente, esse ponto causou um pouquinho de confusão, mas vamos lá. Nada vai sumir. Nada vai sumir. Tudo vai continuar exatamente como está. Mas o que a gente identificou? A pesquisa, entendeu? A pesquisa ela pode falhar um pouco para alguns tipos de processo. E por um período limitado. Você não vai ser para sempre, vai ser nos primeiros meses. A gente sabe afirmar se é o primeiro mês só, a gente vai trabalhar para ser o mínimo possível, né? Só que, e sempre pegando os processos mais recentes. Por quê? O SEI ele tem que pegar a base de dados enorme e criar um mapa de busca para cada documento, para cada processo, que chama indexação. É o nome da funcionalidade sistêmica. Então, enquanto o SEI faz isso, a partir do momento que a gente troca toda a massa de dados para o SEI 4, enquanto o SEI faz isso, essa nova indexação dos dados que não somem, a pesquisa pode ficar um pouco prejudicada. Por isso que a gente está pedindo para os usuários salvarem números dos processos mais importantes. Não precisa ser de todos os processos, é aquele processo que você sempre vai. A maioria já está no acompanhamento especial, a maioria já está no bloco interno, é só ter uma atenção redobrada. A gente vai conseguir achar... eu não salvei, Lucas. Vai conseguir achar? Vai.
Aí a gente vai ter que entrar em contato com o usuário, dar uma pesquisada no dia, se ele estiver desesperado, mas a gente vai ter que agir e indexar esse dia dessa unidade, sabe? É possível também. Só que para evitar, né, às vezes você quer achar ele rapidamente, então coloque no acompanhamento especial, ou anote o número do processo, né, de alguma forma. Então, esse que é o ponto. Não se preocupem, não vai sumir nada, né? É só nesse primeiro mês, principalmente, né, a pesquisa pode não funcionar. Por isso que a gente está pedindo essa colaboração do usuário. Ok? Gostaria de saber se será liberada a alteração ou correção das ordens de documentos dentro de um processo, né? Então, esse ponto está com o administrador local, então, essa alteração, isso aí é uma política de cada órgão, né? Então, a gente não interfere. Se a unidade concluir o bloco interno, minimiza a sobrecarga do sistema? Sim, sim, muito bom. Se concluir o bloco interno, está tranquilo, tá? Então, é bloco aberto. Ele concluir ou excluir, está bem tranquilo. Temos vários blocos por assunto, como fica a migração deles. Então, essa questão dos blocos, a gente vai ter que primeiro parar de utilizar e depois a gente tenta fazer essa migração aos poucos. Haverá alguma alteração na liberação de acesso de usuário externo? Né? O que mudou um pouquinho de usuário externo aqui? Não, na liberação de acesso não mudou nada, viu, gente? O que mudou que eu sei também é aqui, ó. Você pode colocar, para assinatura externa, você pode colocar o prazo de validade em dias. Então, é possível agora colocar esse prazo de validade, ok? Mas a liberação do usuário externo ainda não foi alterada, a lógica, sabe? Mas a partir do 4, nas próximas atualizações, pode ser que seja facilitada. Eu sei que é bem complicado, gente, eu sei que é difícil essa liberação do usuário externo, né? Mas a gente tem a expectativa que nas próximas atualizações isso melhore. E a gente está numa situação que a gente não pode deixar, é uma coisa séria, né? É uma assinatura de um usuário, porque a gente não pode deixar qualquer um assinar, né? Então, essa liberação tem que ser feita com um protocolo um pouco mais rígido, que é um pouco mais burocrático, né? A gente tem expectativa que nas próximas versões a gente consiga simplificar esse processo, mas por enquanto ainda não vimos brecha para isso. Não foi implementada nenhuma melhoria na questão de edição de documentos. Darão F5 para repetir a última alteração. Gente, a edição de documentos F5, que eu saiba, não foi implementada, sabe? Mas eu acho que na prática também a gente consegue ir vendo se alguma coisa mudou. Existe alguma opção de anotação marcador que vá para a unidade de destino ao enviar o processo? Eu sei que aqui, ó, ao enviar o processo, a gente consegue colocar. Você tá mutado, Lucas. A gente pode colocar observações dessa unidade, que isso aqui vai para os próximos processos, ok? Edmilson e Lucas, como transferir os processos que estão no bloco interno para acompanhamento especial grupos? Então, pessoal, isso aí eu já falei, vamos tentar não aumentar o bloco interno e fazer essa transferência aos poucos. Acho que a tela já foi compartilhada. As duas setinhas vermelhas com sentido contrário, como funciona? Isso aí é o retorno programado. Ok. Isso aqui é o retorno programado. Você clica lá no menu controle programado. Retorno programado, desculpa.
Aqui, ó, retorno Controle. programado depois de relatório. Isso. Isso, Aí, essa pessoal, funcionalidade já existia, né? já Não é uma existia. novidade. Não. A única coisa que tem que você clica aí, por exemplo, na data do dia 1º, você vê todos os documentos que tiveram esse retorno, né? Que se ele está vermelhinho é porque você tem que devolver, né, para o órgão. E essas duas setinhas vermelhas. A função de concluir processo permanece, sim. Tem limitação de grupos no acompanhamento especial? Não tem, né? O SEI será atualizado normalmente, referente ao usuário externo, procuração, vinculação. A migração será automática. O comentário no processo fica apenas interno. O comentário no processo fica apenas interno. Isso. Ponto de controle, ele é utilizado para você ter uma métrica de gestão. O pessoal muita gente não utiliza, né? Mas, por exemplo, você tem um processo que internamente ele passa por várias etapas. Então, é possível você cadastrar os pontos de controle, né? Ponto de controle. Você cadastra os pontos de controle, né? Os checkpoints. Por exemplo, o edital já feito. E aí você vai ter uma métrica destes pontos de controle. Ok? Então isso já existia, só que você tem que cadastrar todos, você tem que ter essa orientação na sua unidade para cadastrar todos os pontos de controle. A migração pode prejudicar o peticionamento intercorrentes feito neste período? Não, a migração não vai afetar nada em dados. Grupo de acompanhamento especial é melhor do que colocar um bloco interno. Com certeza, pessoal. Como ficar os processos de frequência de uso diário? Eles vão continuar, pessoal, só que colocar no acompanhamento especial. Os marcadores daqui da minha área são por nome e vários servidores já saíram. Há como retirar esses nomes e nomear? Hoje não permite, pois informa que já existia um processo com este marcador. Então, os marcadores, a gente vai ter uma possibilidade de mais marcadores, né? Então, você vai ter toda essa possibilidade. Vamos lá nos marcadores de novo. Aqui, ó. Consegue alterar o texto. Não, aqui está no ponto de controle, né? Marcadores aqui, ó. Então, você tem essas possibilidades de, né? De desativar o marcador, né? Então, isso aqui você consegue fazer sim, ok? Então, você desativa o marcador e ele não aparece mais. Por favor, que tipo de pesquisa será disponibilizada? Olha, a pesquisa que eu falei aqui, essa pesquisa aqui, ó, se você tiver o número do processo, essa pesquisa única aqui, ó, ela funciona normalmente. Ela vai funcionar normalmente. O que não vai funcionar por um período, né? Um período curto. Por exemplo, Lucas. Então, se eu quero pesquisar por nome, por texto, essa pesquisa, por mês, alguns meses, ela não vai funcionar. Por quê? Porque o sistema vai estar reindexando todos os dados, então ele vai demorar um pouquinho para fazer isso. Ok? A plataforma para o usuário externo e o aplicativo serão alterados também? Tem um ponto, viu, gente? O aplicativo, ele não é compatível com o novo SEI. Ok? Então, que significa? Que você não vai poder usar? Não, porque o novo SEI, ele é responsivo. O que é responsivo?
ele já se adequa à tela. Então, ele não fica, né, com aquela letra pequenininha, ele já se adapta a toda a tela. Mas a plataforma do usuário externo não vai ser alterada de forma significativa. Marcador, cores do marcadores, vai aumentar muito as opções de cores, viu, gente? A paleta de cores vai crescer bastante. Abrir mais telas simultaneamente, não. Não vai conseguir, viu, pessoal? Isso é uma questão de segurança do SEI. Não vai conseguir abrir várias telas. Então, quem tem esse problema do SEI cair muito, às vezes, são muitas abas do SEI abertas, sabe? Então, é uma questão de segurança dele que ele derruba um pouquinho. Ambiente de teste para questão de controle interno, algumas coisas sobre usuários externos, vinculação, procuração. Essa questão de vinculação é o administrador local que vai fazer, né? De vinculação do usuário externo à empresa, à organização. Ok? Isso não muda significativamente. Processo sigiloso, restrito público, vão ter novos procedimentos? Também, isso não muda também, viu, gente? Continua a mesma coisa. Opção de retorno programado, pois tínhamos muito problema com relação a isso. Isso não muda também, pessoal. Então, o retorno programado continua com a mesma lógica. Vai aumentar o número das cores, SEI Pro funciona. Opção de inserir no nome das pessoas específicas ao invés da unidade no bloco de assinatura. Não, pessoal, o bloco de assinatura continua por unidade. Processo com retorno programado, prazo vencido, já foi solucionado, não conseguimos encerrar o processo. Como resolver? Então, você vai precisar encaminhar o processo de novo para lá, sabe? Então, você só consegue encerrar o processo com retorno programado se você encaminhar para a unidade que pediu o retorno programado. Então, se já está resolvido, já está alinhado, encaminha para o pessoal de volta e ele já encerra automaticamente, ok? Oba, também estou feliz, viu, Vera? Ouvi um oba aqui. As extensões vão continuar, ok? Isso, é muito bacana. Essas funcionalidades das extensões, elas vão funcionar normalmente. Vai ter alterações na emissão de documentos, inclusão, formatações, etc. Inclusão de documentos. Assim, o SEI não trouxe coisas significativas na inclusão de documentos. Formatação dos textos, cartilhas compilando apenas... A gente já tem algumas cartilhas, a gente já está divulgando para os administradores para repassar. E o treinamento vai ficar gravado, viu, gente? Eu acho que a gente falou um pouquinho de todas as dúvidas. De um documento tipo folha de frequência em vários processos? Não, esse documento realmente é de um processo, né? Não tem como ser o mesmo documento em vários processos, não. Isso não muda também. Você pode citar ele, né? Para você evitar colocar ele em vários processos, deixa ele público e vai citando. Ou vincular os processos, né? Porque o SEI não está rodando no meu novo celular. Algum problema de incompatibilidade foi constatado? Não, gente. Assim, o SEI, ele entra no navegador de forma normal. Então, ele deveria estar entrando, abre um chamado para a gente verificar depois. Os ícones, eles mudam um pouquinho, né, gente? Eu acho que o layout, ele muda bastante, mas você coloca o mouse em cima e você lembra, né? Anotações. Então, esse ponto, a gravação já vai ser liberada, a gente vai mandar no link dos administradores essa gravação, ok? E a gente vai também mandar nessa conversa, ela já fica nessa conversa. Se você já tem um Teams, você já entra nessa conversa e já entra, e já verifica.
Anexar documento no processo. Tem alguma alteração? Né? A princípio, não. Né? Não tem muita alteração, não. Vamos, né? Anexar um documento. Você tem a dica, né, gente? Se você tiver um dispositivo aí do SEI++, SEI Pro, você consegue só arrastar o documento aqui e você consegue anexar um processo. Mas, né, de forma geral, ele não muda muito. Aqui, ó, telinha bem parecida. Ok. A gente tem alguns passo a passos que a gente fala das melhorias, a gente já disponibilizou, né, e pode disponibilizar nessa conversa. Liberação de usuário externo já foi perguntado, não vai haver. Os ícones, organizar documentos na árvore, permanece também, mas serão instrutivos. Quando eu colocar o mouse, aparecerá a descrição da funcionalidade? Sim. Então, a gente coloca o mouse aqui e vê a funcionalidade. O SEI não poderá integrar o compras e o CIAF para melhorar a indexação desses documentos. O portal de compras já tem algumas integrações, viu, gente, com o SEI. Então, você coloca o número do SEI lá e você já tem você já inclui o documento do SEI lá no portal de compras. Então, já tem essa integração no portal de compras. E aí tem que, na verdade, o SEI disponibiliza o serviço. Então, tem que alterar o portal de compras, tem que identificar o ponto ela é bonita, sim, e é quentinha, tá? Integração. O preço até bom. Eu achei ela meio cara, sabe? Achei cara. Mas eu consegui ela com preço bom para revenda. Aí você... Vamos lá. Arrastar o documento, explique melhor. Então, o arrastar o documento é uma dica aí para quem usa, né? Se você tem um documento, vou pegar um PDF aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Vamos lá. Vou pegar aqui um Excel. Quando você está dentro de um processo, você consegue, tá vendo? Arrastar um documento e julgar ele aqui, ele já anexa automaticamente, sabe? Mas aí tem que ter o plugin, e eu tô aqui sem o plugin. Ok? Ao anexar o documento, será assinado eletronicamente também? Não, né? A assinatura é só para documentos internos, né? Então, os anexos, eles não são assinados, ok? Aí o plugin tem o SEI++, né, gente? Que o pessoal usa bastante. Migração de bloco interno tem que ocorrer antes da implantação da nova versão do SEI. Então, gente, não tem que ocorrer essa migração antes da implantação do SEI. Só que a gente sabe que o novo SEI, esse bloco interno, ele prejudica bastante o desempenho, sabe? Do sistema. Então, vamos tentar fazer o máximo antes essa migração, de forma interna, e, de acordo, depois a gente faz essa continuidade, sabe? Então, a unidade, a gente vai tentar atuar de todas as formas, monitorando o sistema, né? Ok? Aí, deixa eu ver mais dúvidas. Repete a ação de arrastar, por favor. Porque eu estou sem a extensão. Mas seria arrastar mesmo o documento, né? Para
para a tela. E aí você consegue anexar de forma automática. Ok? Deixa eu ver mais alguma pergunta. Alguma outra pergunta, pessoal? Inserir planilha no documento, às vezes que quando realizando esse processo, as planilhas ficam bem desconfiguradas. Gente, a da planilha mais especificamente, eu não tenho essa informação, sabe? A gente pode testar e nos próximos treinamentos a gente dá uma explanada melhor. O Homologa 6 está liberado com a nova versão, sim, né? A gente tem alguns usuários que podem ser utilizados, né? Migração do bloco interno, se realizar por vocês, não. A gente pede para vocês tentarem não aumentar o bloco interno e, na medida do possível, utilizar um acompanhamento especial, ok? A melhor forma de arquivar no SEI é o acompanhamento especial. Vai poder instalar o SEI Pro. Então, gente, essa questão dos plugins é uma questão delicada, né? Porque, ao mesmo tempo, ele às vezes prejudica o SEI como um todo. Então, não incentivamos o uso dos plugins, mas, ao mesmo tempo, não tem como proibir. Então, a gente não recomenda, ele pode realmente derrubar o sistema, como já aconteceu. Então, a gente não recomenda esse uso, né? Mas a gente sabe que muita gente usa. Então, vamos tentar não utilizar. A autenticação acontece no mesmo modo. Haverá árvore que organiza a ordem dos documentos? Sim, a árvore continua igual, né? E essa organização também. Então, várias funcionalidades do C++ já estão na atualização do sistema. Várias. E somente por meio dela que continuaremos com a possibilidade de arrastar os documentos internos para a inclusão dos processos. Sim, essa funcionalidade continua, gente, de arrastar o documento. Sobrestamento e conclusão do processo continuam da mesma forma? Sim. Sobrestamento e conclusão não mudam. Se os processos do bloco interno já estiverem encerrados, pode deixar ou tem que passar para especial. Se os processos do bloco interno já estiverem encerrados, pode deixar ou tem que passar para especial. Não, se já estiver encerrado, não precisa de passar, não, pessoal. Né? Aí, se você encerrou, é porque você não precisa, né, verificar ele depois. O acompanhamento especial é só se você quiser acompanhar ele posteriormente. Será implementado alguma ferramenta de gestão processual? Então, tem várias melhorias de gestão processual. Acho que Edmilson já melhorou, já falou um pouquinho sobre, né? Então, você tem essa questão do prazo, né? Você tem também blocos, contratos, deixa eu ver aqui, tem relatórios, tem aqui, ó, acho que painel de controle, esse aqui é bacana também. Então, você consegue ver muita coisa nesse painel de controle, sabe? Em questão a gestão mesmo dos processos. Que tá, sempre que a gente mostra, demora um pouquinho para carregar, mas vamos ver se carrega aqui. O seu, acho que deixou. Ele deve ter caído, porque eu estava sem mexer um tempinho.
Aí, voltou. Ó, vamos continuar aqui enquanto carrega aí, ó. Painel de controle, temos novidades, você consegue ver os processos abertos, em andamento, atrasados. Então, você consegue ter um painel de gestão bem bacana, sabe? Então, bancos de assinaturas estão para a parte de gestão da unidade, você consegue fazer muita coisa. Você clica ainda, né? Você clica aqui e ele mostra para você, isso é bem bacana. Ok? Essa questão do Word e colar, o editor não... Ele evoluiu um pouquinho, viu, gente? Mas ele ainda tem essa dificuldade, sabe? O editor, a gente sabe que a maior dificuldade do SEI é o editor, mas ele não está perfeito, não. Reabertura de processo continua igual. Processo concluído, não tem necessidade de ser arquivado. Não. Processo concluído, ele já está automaticamente, né, arquivado pelo sistema, vamos dizer assim. Qual o melhor item para gerar arquivo morto de processo? Aí a Natália da SEMAD, qual o melhor arquivo para gerar item para gerar arquivo morto de processos? Eu não entendi essa pergunta, Natália, se puder explicar um pouquinho melhor. Você vai continuar deslogando após o tempo sem uso? Sim, vai continuar deslogando. Integração do SEI com o CIAF Web. Aí, gente, assim, não tem essa previsão, não existem conversas. O SEI, ele está aberto para integração, sabe? Só que a gente teria que mapear exatamente qual a integração necessária, a pergunta aí do Gustavo Barcelos, e a gente pode implementar. Lembrando que o SEI a gente não consegue modificar o código do SEI. Quais integrações que podem ser feitas? Incluir um documento no SEI, né, de forma automática, ou, né, que o sistema leia um documento automático do SEI. Então, a gente tem que entender esse processo que é necessário, essa integração, né, e bater um papo, sabe? Então, se quiser depois marcar uma conversa, a gente está à disposição para entender e ver se é possível, ok? Porque depende muito do processo, de como ele é feito. Na minha unidade, os processos encerrados são por várias vezes reabertos, por isso estão no bloco interno. Confirmando, preciso passar todos para acompanhamento especial antes do dia 8. Então, gente, não vai acabar o mundo se você não passar. Mas pode ser que sua unidade fique mais lenta. Então, a gente pede para fazer essa transição. A partir do momento que um processo é concluído, não tem necessidade de manter um controle. Então, aí, se você concluiu e não tem necessidade de fazer um controle, é só concluir mesmo, viu, Adriana? Então, haverá um módulo de arquivamento na nova versão. De arquivamento, a gente já tem o módulo de arquivamento, né, que a cidade administrativa já usa, mas é mais para processos físicos. Eu acho que a pergunta se refere ao módulo de descarte de documentos que já passaram pela temporalidade, né? Então, esse módulo, a gente já teve um cheirinho dele, a gente já viu algumas apresentações dele, ele nessa entrada ainda não está disponível, né? Mas ele já está sendo utilizado por outros, principalmente pelo TRF4, né, que criou o SEI. Então, nas próximas versões, vai ter sim este módulo de análise documental que já passou pela temporalidade.
faz na minha unidade de processo encerrado, o pessoal já está ajudando a responder aqui. Pode usar o bloco interno para arquivar processos concluídos? Não, a gente pede para utilizar o acompanhamento especial. O acompanhamento especial não vai ficar cheio demais e dar problemas também? Não, gente, o acompanhamento especial ele não dá problema. Pode utilizar ele. Sigilosos podem ser colocados em blocos para acompanhamento especial. Confesso que eu nunca testei essa dos sigilosos, né? Se ele entra no acompanhamento especial, mas eu acredito. Aí a gente teria que realmente testar mesmo, sabe? O bloco interno está assim, cheio, está assim. Aí, bom que o pessoal já está ajudando a responder. Obrigado a todos, né? Passar essa... A gente sabe que é muita gente, né? Muitos usuários do SEI. SEI realmente, ele fez esse sucesso que ajudou a vida de todo mundo, né? E a gente pede mesmo, né? Infelizmente, a gente queria, né? Mas o sistema, ele tem algumas limitações, então... E a gente não pode alterar o código do sistema, a gente assinou um termo que coloca isso, que a gente tem que utilizar o sistema da forma como ele veio. Então, a forma que a gente tem de otimizar esses usos é realmente pedir aos usuários para utilizarem de uma outra forma, limitar a forma administrativa, ok? Queríamos, né, que não tivesse esse problema, mas a gente espera também que nas próximas versões isso dê uma melhorada, ok? Vamos ver o chat aqui, se tem mais alguma pergunta. Apareceu. Tem a possibilidade de levar o bloco interno para o acompanhamento especial, pasta, nomeação, conseguir levar a pasta inteira? Então, hoje não temos. E até a migração não teremos. Sabe? Vamos pedir para os usuários fazerem isso aos poucos. Lembrando, gente, assim, para fazer? Mas não, o sistema não vai, vamos dizer assim, esperamos, né? Vamos tentar fazer o máximo possível, né? Dentro da razoabilidade, ok? Gostaria de saber se está liberada a alteração e correção das ordens dos documentos dentro do processo, para quem abriu o processo ou tem acesso liberado ao mesmo. Alteração e correção de ordem de documentos, isso é política do órgão, viu, Hamilton? Então, você tem que conversar com o seu administrador local, que isso eu sei que dá uma confusãozinha, né? Principalmente o pessoal que tem a cultura de ter o documento na ordem do que foi colocado cronológica. Então, o pessoal tem essa cultura, né? De ver, de instruir o processo de acordo com a ordem cronológica. Então, isso teve uma resistência, por isso que a gente tirou dos usuários, de todos os usuários, ok? Mas lembrando que se você coloca o documento lá, fica registrado no sistema. Toda hora, todo momento que você colocou, ok? Então, é política do órgão, Hamilton. Aí, né, a gente não entra nessa política. Ok? Vamos lá, mais perguntas. Por enquanto, está ok. Onze h 45, pessoal. Vamos lá, vem mais um. Pastas dentro de um processo com muitos documentos continuarão sendo criados automaticamente ou a partir do novo poderão ser criados pelos usuários? Não, continua sendo automático, pessoal. Então, se eu não me engano, é de 20 em 20, né? Ele já cria automático. Alterar a ordem dos documentos fere a segurança jurídica, pois os documentos devem seguir a ordem cronológica, que é a ordem que os fatos acontecem. Isso é o entendimento geral. Então, aí o Edmar tem, até por esse entendimento interno, que a gente tirou essa possibilidade de alterar a ordem dos documentos, né? Mas lembrando que o sistema registra, né, essa ordem cronológica. Então, ele registra o momento de entrada.
Mas realmente, para visualização, principalmente da área do jurídico, né, é mais fácil você entender, né, visualmente como é que esses documentos são inseridos. Obviamente que a gente tem lá a ordem cronológica registrada no acompanhamento do processo, ok? Nós temos que esvaziar os blocos internos. Sim, pessoal, é uma orientação que a gente dá, que a gente viu que o bloco interno está prejudicando bastante o desempenho do sistema. Então, sua unidade pode estar lenta por causa disso, inclusive. Então, a gente orienta de acompanhamento especial. Na realidade, o bloco interno, isso, exatamente. A Adriana já complementou. Muitas pessoas deixam assim a salva na tela de login. Salvo engano, isso não será mais possível na nossa nova versão. Sim, Mariana tem razão. A nova versão, ela tem um quesito de segurança um pouquinho maior, sabe? Se for muito importante, é bom ter o controle do número dos processos. Posso dar uma sugestão? Assim, claro, assim, se for agregar para cada um. O que acontece? Tem um exemplo também, pode ser que uma unidade tem muitos documentos em bloco, né? E vários blocos internos. Aí a gente entende que fica inviável, né? A pessoa copiar um por um. A gente pode fazer da seguinte forma: eu vou compartilhar aqui só um exemplo para vocês verem, tá? Bem rapidinho. Vocês estão vendo minha tela aí? Olha só, vocês podem fazer assim também. Eu tenho esse bloco aqui como exemplo, tá? Eu clico nele, aí eu tenho... Aqui não tem nenhum, peraí, deixa eu ir aqui para o ADM que eu tenho aqui. Eu tenho aqui o bloco interno, né? Aí eu clico no bloco e eu tenho esses documentos, esses processos. Aí, para não precisar de ficar copiando um por um, eu posso vir aqui, seleciono todos, venho aqui imprimir e salvo em PDF. Aí eu salvo isso na minha área de trabalho e eu tenho ele salvo lá os números do processo, ao invés de eu ficar copiando um por vez. Acho que isso pode facilitar para alguns. É uma opção também. É só clicar em salvar, aí coloca, né, o nome fictício que vai fácil de ser encontrado na área de trabalho, ou cria uma caixinha só para ir, um arquivo só para isso, clicou em salvar, vai estar lá o seu bloco. Vamos continuar nas dúvidas. Será possível usar a formatação negrito itálico na opção de enviar correspondência eletrônica, que hoje em dia é apenas texto? Enquanto o Didi estava falando, eu dei uma olhadinha. Não dá, pessoal. Então, continua parecido. Luiz, André, da Secult. Vamos ver mais dúvidas. Infelizmente, alguns usuários anexam documentos de qualquer jeito, com identificação precária mesmo, né? O servidor tem que ser bom senso de identificação de documentos no processo, facilitando o entendimento do processo. Isso mesmo, gente. A gente vê no SEI a utilização, né? Às vezes o pessoal coloca documento que não deveria colocar, então é de uma forma bem precária. Aí a Vanessa, a gente vai mandar essa gravação para todo mundo. Né? Então, se não conseguiu ver a dica de Edmilson, a gente manda esse link. E vamos repetir esse treinamento também, viu, pessoal? Então, se tiverem alguma dica também para a gente melhorar aí, pode mandar para a gente. Esse é o primeiro treinamento dos usuários, a gente vai fazer, né, vários desses treinamentos, vai melhorar um pouco a comunicação, esse foi meio pelo WhatsApp, né? A gente teve esse problema de números de pessoas que entraram bloqueados, né? Então, aprendizado, né, pessoal? Então, se não tivermos mais perguntas, acho que podemos todos
estarmos liberados para aquele momento esperado do almoço, né? Você consegue ver a gravação ainda hoje? Conseguimos sim. Então, é isso, pessoal. Acho que todos agora tenham um belo... Todos tenham um belo prato de feijão com arroz aí, né? E almocem bem. O C4 está aí, vem para melhorar muita coisa. A gente sabe que muita coisa a gente vai aprender na prática, então esse fórum aqui é para apresentar de forma, né, geral o que mudou, o que não mudou, mas na prática a gente vai aprender assim como na implantação do SEI. Então, a gente vai mexendo no sistema, tem muita coisa bacana. E daqui para frente, né, a atualização para o C4 vai possibilitar novas atualizações que vão fazer o sistema ficar ainda melhor. Então, essa é uma grande mudança e depois a gente vai ter continuidade aí no sistema, ok? Agradeço a participação de todos, foi um sucesso, assim como sei, né? Agradeço a apresentação de Edmilson, né, o gestor do SEI, que todo mundo já conhece. E quem teve alguma dúvida vai ter a gravação e também vamos ter novos momentos como esse, ok? Então, vou encerrar aqui a gravação, pessoal. E um abraço a todos, beleza? Gente, boa tarde para todo mundo. Obrigado, boa tarde. E obrigado a todos, viu, pela participação. Excelente Primeira curso. live de Obrigado, treinamento. pessoal. Abraço. Valeu, obrigado aí gente. pelo curso. Tchau, tchau. Aí você não falou.